Então, Pedro impulsivo. Então, Pedro, ele é um sanguíneo, né? Temperamento, o nome do temperamento é sanguíneo. E ele é impulsivo, né? É um dos defeitos de Pedro. Nem toda impulsividade é boa. Impulsividade que a gente fala é equilíbrio, tá? Às vezes impulsividade é bom, ser impulsivo, às vezes também não é muito bom. Então esse ponto não é um ponto tão negativo assim, né? É um ponto que você pode levar para o lado bom também. Glória a Deus. Vamos lá no outro. Outro ponto impulsivo de Pedro. Pedro aqui, após a ressurreição de Jesus, né? Ele falou assim, vou pescar. Né? Então, ele acabou indo pescando. Depois de tudo que aconteceu com Cristo, Jesus ressuscitou, em vez de ir lá conversar com Jesus e resolver a questão dele, pedir perdão para Jesus, afinal ele tinha andado 3 anos com Jesus, ele sabia que Jesus, o amor que Jesus tinha pela vida dele e pela vida de todos. Então ele podia ter ido conversar com Jesus. Não, ele foi pescar. Né? Então é um outro ponto impossível de Pedro, né? Que teve muita impulsividade. Né? Na transfiguração, lembra na passagem de Mateus 17, de 1 a 5? Né? Ele está lá no monte da transfiguração, e aí Pedro fala o seguinte para Jesus, vamos fazer uma cabaninha aqui para Elias, Moisés e o Senhor, vamos ficar por aqui, tá bom demais. Não vamos sair daqui, Senhor, vamos permanecer nesse lugar. E aí Pedro, né, com aquela impulsividade toda, né, acabou Jesus, não, Pedro, a gente tem que descer, tem que ir lá, né, viver a vida, vamos sair aqui da coisa boa, porque tem muitas pessoas necessitadas precisando de ajuda. Glória a Deus. No Getsemane, outro ato de impulsividade, né, de Pedro, ele lá no Getsemane, Pedro pegou e lá, quando Jesus foi preso, o que ele fez? Ele cortou a orelha do soldado, né? E ao cortar a orelha do soldado, mais uma vez Pedro pegou e foi à frente de todo mundo. E Jesus corrigiu a impulsividade dele. Não, Pedro, você não vai me defender. Se eu quisesse, vinha uma legião de anjos aqui, 12 legiões de anjos me salvava. Não precisa, eu vim para cumprir o que Deus queria que eu cumprisse. Eu vim para cumprir a vontade do Senhor. E aí Pedro, olhando aquela situação, Jesus colou a orelha de novo de Malco. E aí mesmo assim Jesus foi preso, porque era o que tinha que ser feito, né? Jesus veio para isso, veio para morrer na cruz por nós e pagar o preço pelos nossos pecados. Glória a Deus. No Mar da Galileia, né? Como eu falei, né, que ele ia pescar, e aí aconteceu aquele milagre. Nessa impulsividade de Pedro, como eu falei, ela é tanto negativa como positiva. Então, nessa impulsividade de Pedro, vou pescar, Jesus fez o milagre dos peixes, né? Que foi aquele milagre anterior, que Pedro também presenciou. Jesus fez novamente após a sua ressurreição. E fez um grande milagre. E ali, quando Pedro viu aquela rede cheinha de peixes, o que aconteceu? Pedro pegou, pulou na água e foi nadando até Jesus. Está na hora de eu me reconciliar com o meu mestre, né? De eu pedir perdão por tudo que eu fiz. E Pedro foi até Jesus. Glória a Deus. Pedro sempre foi muito desinibido, né? O que é isso? Nesse temperamento sanguíneo de ser. Ele acabava obedecendo ao que Jesus mandava, né? Então ele não tinha nenhum problema. Quando Jesus mandava uma ordem também, o desinibido é tanto uma qualidade quanto um defeito no temperamento do sanguíneo. Então ele foi lá e lançou as redes novamente, que foi aquela passagem que eu falei que era anterior à ressurreição, e aí ele viu, né, aquela rede lotada de peixes. Vamos dar uma olhadinha nessa passagem em Lucas 5, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Essa história de Pedro também é muito bonita e eu quero estar frisando a última parte, né, dessa história de Pedro. Glória a Deus. Vamos lá então, Lucas 5, de 1 a 11. Glória a Deus. Vamos lá então.
aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E ao ouvir estar dois barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido, deles estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E eles foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, que eu sou pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da peste, dos peixes e da quantidade. E de igual modo também Tiago, filho de João, de Zebedeu, que era o companheiro de Simão, disse a Jesus: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Quer dizer, esse jeito de Pedro de ser desinibido e falar na frente de todo mundo, e ser o primeiro a falar, e o primeiro a, tipo, peraí, eu quero ajudar, né? Ai, peraí, não sei o quê. Senhor, eu estou aqui. Ai, afasta de mim que eu sou pecador. Quer dizer, essa rápida palavra, né, na frente dos outros, é a parte que ele é desinibido. Então, é uma coisa tanto boa quanto ruim. Porque, né, também tem uma parte que, ao ser desinibido demais, as pessoas começam a te julgar e te condenar, porque acham que você é uma pessoa, tipo, ai, como é exibido, né? Tá sempre pronto, tá sempre falando na frente dos outros, tá sempre querendo ajudar o tempo todo. Olha como é que é exibido, né? Mas não é o temperamento da pessoa. O temperamento da pessoa, a pessoa é sanguínea. Então a pessoa tem essa coisa de ser desinibido por natureza. Não porque ele quer ser assim, mas é como Deus o criou, né? Glória a Deus. Vamos lá. Falante. O sanguíneo é uma pessoa falante, né? E aí vem a confissão de Pedro, que está em Mateus 16, 13 a 20. Né? Quando Pedro fala para Jesus, né? Quando Jesus pergunta assim: quem que vocês acham que eu sou? Aí Pedro: não, você é o Cristo, filho do Deus vivo. E foi na frente de todo mundo, já falou, foi o primeiro a falar. O sanguíneo, em sala de aula, é aquela criança que você pergunta: quem quer fazer isso? Eu. Quem quer fazer aquilo? Eu, né? É a primeira criança que já quer fazer tudo, quer participar de tudo, quer responder primeiro, né? Então, o Pedro era falante, e quem é sanguíneo também fala bastante. E o sanguíneo, por causa que fala muito, às vezes tem dificuldade de ouvir, porque quer falar. E ainda não consegue ouvir as pessoas. Amém? O irmão Roger está com a gente, está assistindo, glória a Deus, né? E eu sei que mais pessoas vão estar assistindo essa aula para a glória do Senhor. E eu sei que o Senhor vai abençoar muitas vidas em nome de Jesus. E aí Pedro, por ser falante, ele acabou falando coisa que não devia. Quer dizer, foi acabando sendo usado pelo inimigo, né? Ele acabou se enchendo, né? Quando Jesus falou assim: Pedro, né? Muito bem, Pedro, foi o próprio Espírito Santo que te revelou isso, né? Olha, eu sou usado pelo Espírito Santo, né? E aí Pedro se empolgou, e quando Jesus falou, nem perguntou nada. Falou que ia morrer, que tinha, né? Que tinha que acontecer isso, que tinha que morrer por todos, né? Aí Pedro: não, Jesus, não faça isso contigo. Tem misericórdia de tu, né, Senhor? Não faça isso contigo. E aí, lembra? Pedro, não, falou assim, Jesus nem sabia que não era Pedro que tinha falado aquilo. Sai de mim, né? Só afasta de mim, Satanás, né? Aí Pedro falou assim: nossa, Satanás. Não, era o que tinha soprado no ouvido de Pedro, e que Jesus tinha ouvido.
Jesus ouviu e viu quando o diabo soprou no ouvido de Pedro. Porque Jesus era onisciente, né? Então ele sabia todas as coisas e via todas as coisas também no mundo espiritual. Glória a Deus. Vamos lá. Falante, né? Muitos discípulos abandonaram Jesus em João 6, 66 a 69, né? E aí Jesus falando, e a gente vai ver também essa parte de João 6, de 66 a 69. Vamos ler também João 6, para a gente ver que parte é essa, que ele acabou falando demais de novo, Pedro. Vamos lá? Desde então, muitos dos discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, querem vós também retirar-vos? E respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é do diabo, né? Jesus já foi falando. E isso ele dizia de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sem um dos 12. Mas o que eu quero frisar é isso, que Pedro fala, né? Para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, Jesus tem a palavra de vida eterna para as nossas vidas. E Pedro, no seu temperamento, ele acabou falando isso. Então, o sanguíneo é uma pessoa que ele acaba falando muito, mas também Deus pode usar ele para falar coisas maravilhosas, ser uma pessoa motivadora, que vai motivar os outros, que vai motivar as pessoas, que vai impulsionar as pessoas. Então, se tu consegue, vai que Deus é contigo, vai que Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, não fica desanimado não, o Senhor é contigo. Então, por ser falante, Deus usa para a glória dele. Por isso que eu falei, os 4 temperamentos criados por Deus é para realmente a gente poder ser um corpo, né? Porque a gente fala que o ser humano não é uma ilha, nós dependemos uns dos outros. E agora nessa pandemia, mais do que nunca, a gente pôde experimentar e está experimentando isso, de como nós precisamos uns dos outros, como a gente depende uns dos outros, que a gente não é, que nós não somos uma ilha, né? Então a gente precisa da padaria, precisa do supermercado, precisa do caminhoneiro para trazer as mercadorias lá de São Paulo, a gente precisa do policial, precisa da pessoa lá no hospital, nós precisamos uns dos outros. Por mais dinheiro que eu tenha, se eu ficar sozinho, isolado numa ilha, aquele dinheiro todo não vai valer de nada, né? Eu preciso das pessoas, eu preciso um dos outros. E é por isso que não vale a pena ser arrogante, não vale a pena achar que é melhor que o outro. Ah, porque Deus me deu, né, a bênção de ser assim, porque Deus me deu dons. Não. A gente tem que realmente entender que Deus fez os temperamentos para que um seja auxiliador do outro. Um ajude o outro, um ajude a estar caminhando na fé, né? Tem a palavra que fala que é melhor de serem 2, né? Então o Senhor sempre fala da importância de serem 2. E é por isso que na capelania a gente sempre frisa isso, né? Quando as pessoas vão fazer o trabalho de capelania, a gente não deixa as pessoas entrarem sozinhas no quarto. Um dos motivos de não entrar sozinho no quarto, primeiramente, é porque você evita a aparência do mal. Se um homem entra no quarto onde está uma mulher, né? Fica mal. Um homem entrou no quarto de uma mulher. Então não fica bem. A pessoa nem te conhece, nem sabe quem você é. Aí você entra sozinho no quarto onde está uma mulher para falar de Jesus, não é bom, né? Então fica a aparência do mal. Então é melhor estarem 2. Seja 2 irmãos que entrarem. Teve um quarto lá que entrou 2 irmãos, aí a paciente falou, não, entra uma mulher também. Aí a gente teve que tirar uma outra pessoa da equipe e entrar uma mulher também, né? Então, enquanto um fala a palavra, o outro fica na intercessão. E é assim que a gente ensina no trabalho da capelania. E em toda a vida, né? A gente não pode andar sozinho.
Porque quando a gente anda sozinho, a gente não consegue ser sensível à voz de Deus, porque a gente não entende o que está acontecendo. Agora, quando a gente começa a andar com uma outra pessoa, peraí, você está fazendo, não tá bom. O teu jeito que você falou não foi legal. Você foi muito impulsivo, você falou demais. Então, a pessoa te ajuda a você corrigir as falhas o tempo inteiro. Claro, a gente tem que ser humilde para aceitar essa correção, né? Ai, peraí, eu falei demais, né? Caramba, eu devia ter falado menos, né? Então, a gente tem que ser humilde o suficiente para aceitar as correções. Mas vamos lá, uma questão de Pedro, né? Quando Pedro